Olá, que bom ter a sua companhia aqui com a gente hoje. Vamos mergulhar num material bem interessante, o A Jornada do Fotógrafo. É um guia, assim, para quem curte fotografia e tá pensando em levar mais a sério. Quem sabe até virar profissão. A gente sabe como é, né? Para muita gente que gosta de fotografar, parece que tem um monte de barreira. Fica aquela coisa na cabeça. Ah, preciso de equipamento super caro, ou nosso mercado tá lotado, ou até, mas como é que eu vou cobrar? São receios super comuns e o guia que a gente analisou, ele toca nesses pontos. Então a nossa missão aqui é destrinchar esse material, pegar as ideias-chave, as dicas práticas, sabe? E também a mentalidade que ele propõe para quem quer mesmo evoluir na fotografia. Tentar deixar o caminho um pouco mais claro. Ok, vamos lá? O guia já começa de um jeito legal, contando a história do autor, o Vinícius, serve de inspiração, né? Ele conta que no início a briga dele era com coisa básica, tipo como conseguir a luz ideal para um ensaio. Hoje, ele não só vive de fotografia, como faz direção criativa para gente grande, tipo Babado Novo, El Chan. Dá para ver bem a evolução tanto na arte quanto na estratégia de negócio. Pois é, e o interessante é como o guia organiza essa evolução. Não é só técnica, sabe? Ele fala muito nos 3 pilares do sucesso. Primeiro, claro, tem que dominar a ferramenta. Abertura, velocidade, ISO, isso tem que estar afiado. Segundo, que talvez seja mais sutil, é treinar o olhar. Desenvolver a sensibilidade para compor, para enxergar a foto antes mesmo de clicar. E o terceiro é entender o mercado. Como botar preço, como se vender, a gestão mesmo do negócio. Essa ideia dos 3 pilares é bem forte, né? O guia é meio que tá dizendo que não adianta ter a câmera top se falta um desses pés, é isso. Qual seria o mais complicado para quem está começando na visão do material? Olha, ele não crava um como o mais difícil, mas ele bate numa tecla importante, e até meio contraintuitiva. O problema quase nunca é o equipamento. A mensagem principal é: invista primeiro em você, na sua técnica e principalmente no seu olhar. Só depois pense em gastar rios de dinheiro com câmera. Muita gente se perde nisso, querendo a máquina dos sonhos, sem dominar o básico ou sem saber o que quer dizer com a foto. Faz muito sentido. E falando em começar sem gastar horrores, o guia insiste bastante na questão do celular, né? Exatamente. A recomendação é essa: começa com o que já está no bolso, o app nativo da câmera, principalmente se tiver controle manual, aquele modo Pro, já é um baita começo. Como alternativa, ele sugere a câmera do Lightroom Mobile gratuito, porque ali tem os controles manuais e, o mais importante, a opção de fotografar em RAW, que no celular costuma ser o formato DNG. Ó, no celular. Muita gente pode achar que complica, né? Para quem está só começando. Qual é a vantagem real que o guia aponta nisso? A vantagem é flexibilidade, muita flexibilidade. O arquivo RAW guarda assim, muito mais informação de luz, de cor do que um JPG normal. Na prática, isso quer dizer que, na hora de editar, você consegue salvar uma foto que parecia estourada ou que ficou escura demais. Consegue ajustar as cores com mais precisão. Enfim, tem mais controle no final das contas. E o guia conecta isso com a história do autor, né? Com um celular mais antigo, ele diz que não tinha como competir em nitidez pura. Então ele competia com a visão. O RAW dava essa margem para ele trabalhar a imagem e passar a emoção que ele queria. É um convite para focar na intenção, na tal fotografia da alma, como ele chama. Entendi. Então o celular vira tipo um laboratório para desenvolver essa visão. Interessante. E como o guia sugere direcionar essa prática no começo? Com foco. Primeiro, escolher um território. Um tema que te anime de verdade, sabe? Pode ser retrato na janela de casa, a arquitetura da cidade, o pessoal surfando na praia. Qualquer coisa. Segundo, praticar muito naquele tema. Bater na mesma tecla mesmo. É a repetição que melhora o olhar. E terceiro, buscar a sua voz. A técnica é ferramenta, beleza. Mas sem um estilo pessoal, sem uma identidade, a foto pode ficar meio vazia, né? Ok, então começar com o celular, focar num tema e acessório. O guia dá alguma dica para, digamos, turbinar o celular sem precisar vender um rim? Sim, ele foca em 3 coisinhas práticas. Um LEDzinho RGB portátil é quase um primeiro investimento que ele recomenda. É super versátil para criar climas, pintar com luz,
coisa que o flash do celular nem sonha em fazer. Depois, a assinatura do Lightroom, aquele plano de fotografia da Adobe. É visto como um salto de qualidade. Não só pela câmera RAW que vem junto, mas pelas ferramentas de edição com IA, sabe? Redução de ruído, melhora de resolução, ajuda a dar um up nas fotos de celular. E por último, um mini tripé flexível. Essencial para foto noturna ou longa exposição para garantir que não vai borrar tudo. Certo. Mas chega uma hora que a pessoa pode sentir que precisa de uma câmera mesmo, né? Uma dedicada. Como o guia trata essa transição? Trata de forma bem pragmática. Explica os tipos de sensor, full frame, que é o maior, melhor com pouca luz, o padrão profissional, o APS-C, que tem um bom equilíbrio de custo e benefício, super comum nas câmeras intermediárias, e o Micro Four Thirds, que é menorzinho para sistemas mais compactos. Mas o ponto crucial que o material reforça muito é: pense nas lentes como um investimento de verdade, a longo prazo. Câmera vai e vem, lente boa, fica. E sobre as lentes? Nossa, é um universo que assusta um pouco. O guia tenta simplificar essa escolha. Tenta sim, olhando para o propósito. Precisa de versatilidade para cobrir tudo sem ficar trocando de lente. Vai de zoom. Busca a qualidade máxima de imagem, curte um desafio criativo, precisa de mais luz, tipo aberturas maiores. Aí são as lentes fixas, as prime. Quer pegar paisagem ampla ou aquele interior apertado. Grande angular, tipo 14 a 35 milímetros. Quer isolar o assunto, fazer aquele retrato com fundo desfocado, fotografar de longe. Teleobjetiva, de 70 milímetros para cima. Gosta de detalhezinho, inseto, produto? Lente macro. E tem uma dica que ele chama de dica do mentor, que é ótima. A primeira lente fixa para investir geralmente é a 50mm f1.8. É relativamente barata, super clara, nítida e, por ser fixa, ela te obriga a andar para compor a foto. Isso ajuda demais a desenvolver o olhar. Boa dica mesmo essa da 50mm. E quanto à câmera em si? Aquela dúvida clássica: DSLR com espelho ou mirrorless, sem espelho? O guia entra nessa? Entra, mas comparando. Mostra as diferenças, né? Mirrorless geralmente é mais leve, menor. Bateria ainda pode ser ponto forte das DSLR, embora esteja melhorando nas mirrorless. O visor óptico da DSLR contra a eletrônica da mirrorless. O foco automático hoje é avançado nas duas, mas as mirrorless levam vantagem em rastreamento, foco no olho, essas coisas. Disparo silencioso também é um trunfo da mirrorless. Mas a grande virada de jogo da mirrorless, que o guia destaca para quem está aprendendo, é o visor eletrônico. Por que ele é tão importante assim para aprender? Porque ele te mostra como a foto vai ficar antes de você clicar. É o famoso WYSIWYG. What you see is what you get. Você mexe na abertura, na velocidade, no ISO e já vê na tela ou no visor se vai clarear, escurecer, se o fundo vai desfocar mais ou menos. Isso acelera demais a curva de aprendizado do tal triângulo da exposição, que é o coração da técnica fotográfica. Falando nele, triângulo da exposição. Abertura, velocidade do obturador, ISO. É aqui que a coisa fica técnica, né? Mas o guia consegue descomplicar isso. Ele tenta descomplicar focando no porquê de cada ajuste, no efeito criativo. Abertura, aquele número F, tipo F1.8 ou F16, não controla só quanta luz entra, mas principalmente o desfoque do fundo, a profundidade de campo. Velocidade do obturador, se é rápida, tipo 1 segundo, ou lenta, tipo 1 segundo, controla por quanto tempo a luz entra e se o movimento vai ficar congelado ou borrado. E o ISO, tipo 100 ou 3200, é a sensibilidade do sensor. Quanto mais alto, mais sensível para ambientes escuros, só que aí vem o ruído digital como contrapartida. E a chave é que um mexe com o outro, né? Se muda um, tem que compensar nos outros para a exposição ficar certa. Exatamente. E a decisão de qual deles ajustar primeiro, isso é totalmente criativo. Quer o fundo super desfocado para um retrato? Prioriza uma abertura grande, um F baixo, e aí ajusta a velocidade ou ISO para compensar a luz. Quer congelar um atleta pulando? Prioriza velocidade alta e ajusta o resto. Para facilitar, o guia lembra dos modos da câmera. Prioridade de abertura A ou AV, você escolhe o desfoque, a câmera escolhe a velocidade. Prioridade de obturador, S ou TV,
Você escolhe o congelamento ou o borrão, a câmera escolhe a abertura. E o manual, M, controle total para quem já está mais seguro. Ah, e tem uma dica pró no guia. Usar ISO automático no modo manual. Ajuda muito quando a luz muda rápido, tipo em evento, sabe? Além da exposição, o foco é outro ponto que tira o sono de quem está começando. O guia dá umas dicas práticas sobre isso. Dá sim, principalmente sobre onde focar. Explica os modos. AFS, o foco único, para coisa parada, e o AFC, foco contínuo, que segue o assunto se mexendo, essencial para esporte, criança correndo, pet. Fala do IAF, o foco no olho, que é uma mão na roda para retrato. Mas o conselho principal é, não deixa a câmera escolher o ponto de foco sozinha, não. Usa o modo de ponto único e bota você mesmo esse pontinho no olho do modelo ou no ponto mais importante da cena. Aí garante a nitidez onde interessa mesmo. E as cores? Como garantir que o branco da noiva não fique azulado na foto, por exemplo? Aí entra o balanço de branco, o White Balance WB. O guia explica que ele serve para dizer para a câmera qual é a temperatura da luz ali no ambiente. Se está mais quente, amarelada, ou mais fria, azulada, para que as cores saiam naturais. O modo automático, AWB, quebra um galho na maioria das vezes, mas para ter consistência, principalmente em trabalho pago, é melhor usar os presets, nublado, sombra, flash, ou para controle total mesmo, ajustar manualmente em Kelvin, K. Aí garante que todas as fotos daquela sessão tenham o mesmo tom. Ok, dominar a técnica é uma parte. Mas a gente falou antes sobre treinar o olhar. Como o guia sugere fazer isso na prática? Porque não parece tão direto quanto aprender sobre ISO, né? Não é mesmo? É mais um processo, sabe? Contínuo. O guia defende que a foto nasce primeiro na cabeça, antes do clique. Mais do que só decorar regra de composição, tipo regra dos terços, linhas guia, que são úteis, claro, como ponto de partida, o essencial mesmo é praticar a observação ativa. É andar por aí prestando atenção em como a luz bate nas coisas, como as sombras desenham formas, como as linhas podem guiar o nosso olhar, como um momento interessante surge e some rapidinho. É notar padrão, textura, cor que combina ou que contrasta. O guia chama isso de desenvolver a pré-visualização. Então é mais sobre mudar o jeito de ver o mundo no dia a dia. Exatamente, é começar a pensar visualmente. E a luz, claro, é a estrela dessa linguagem. O material detalha como usar as qualidades da luz. Luz dura, tipo do sol forte, cria drama, contraste. Luz suave, de dia nublado ou na sombra, é ótima para retrato mais tranquilo. E as direções da luz. De frente pode achatar um pouco, a lateral cria volume e textura, o contraluz faz silhueta ou aquele contorno brilhante, o ring light. Conhecer e ir atrás da Golden Hour, aquela luz quente do começo e fim do dia, e da Blue Hour, a luz fria antes de amanhecer ou depois de anoitecer, também faz parte dessa alfabetização visual. O guia também entra em dicas mais específicas, tipo para retrato, paisagem, rua, eventos. Entra, sim, dá uns direcionamentos rápidos para cada área. Para retrato, focar sempre no olho mais perto. Saber dirigir a pessoa. Para paisagem, usar algo no primeiro plano para dar profundidade, planejar a hora da luz certa. Para rua, ser discreto, paciente, talvez usar foco por zona para agilizar. Para eventos, pegar emoção e detalhe, não só o óbvio, e dominar o flash fora da câmera. São pontos de partida legais para quem quer se especializar. E depois do clique, o trabalho continua na edição, né? O guia dá muito peso para essa parte. Considera tipo 50% do trabalho. É um compromisso com a qualidade, principalmente se a pessoa fotografou em RAW, como ele recomenda. Menciona o Lightroom como a base para organizar e editar e o Photoshop para ajustes mais finos, manipulação. O foco é desenvolver um estilo pessoal, usando ferramentas como os ajustes de cor, de HSL e o mascaramento com inteligência artificial, que hoje em dia ajuda muito para fazer edições localizadas bem precisas. Mas tem um alerta para moderação, né? Exagerar na nitidez ou na redução de ruído pode estragar a foto. E aí, quando a pessoa sente que está pronta para tentar, para transformar a paixão em trabalho mesmo, quais são os conselhos do guia para essa profissionalização? Bom, primeiro,
Montar um portfólio. Enxuto e focado. Menos é mais. Umas 15, 20 fotos excelentes que mostrem o tipo de trabalho que se quer fazer, que se quer atrair. Segundo, pensar na precificação. Calcular os custos de verdade, dar uma pesquisada no mercado local, talvez criar uns pacotes básico, padrão, premium. Terceiro, marketing. Fazer contato com outros profissionais, o tal do networking, usar o Google Meu Negócio para ser achado na região, o SEO local, e ter um Instagram estratégico, pensando em Reels, Stories, no feed. Parece bastante coisa para dar conta, além de só fotografar. Tem um ponto que o guia martela assim como crítico: contrato. A pessoa pode ter a técnica perfeita, o olhar mais apurado do mundo, o marketing bombando, mas se trabalhar sem um contrato claro que detalhe tintim por tintim o que vai ser entregue, os prazos, valores, forma de pagamento, direito de uso da imagem, o que acontece se cancelar, a chance de dar problema é gigante. A recomendação é bem direta: não trabalhe sem contrato. Ponto. Entendido. Contrata segurança para os dois lados, né? O guia chega a propor exercícios para botar isso tudo em prática. Sim, sugere uns desafios práticos, tipo retratos com propósito, para focar em direção e luz, fotografia de eventos para treinar agilidade e flash, dominando o flash criativo para usar o flash fora da câmera. Além disso, detalhe um fluxo de trabalho de edição no Lightroom, desde importar, selecionar, organizar as fotos com palavra-chave, até fazer as correções, dar o estilo e exportar do jeito certo para a web ou para impressão. Sugere até usar presets inteligentes para ganhar tempo. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Parece que a mensagem principal do guia é que fotografia é uma maratona, né? Não uma corrida de 100 metros. Uma jornada que não acaba, de aprender sempre e que vai muito além de ter a câmera mais nova. Lembrei de uma frase que citam lá: a fotografia é a história que eu falho em colocar em palavras. Bonito isso. Perfeito. É bem essa ideia. Se a gente fosse resumir, os pontos-chave para quem está nessa jornada e quer levar a sério seria o quê? Primeiro, focar naqueles 3 pilares: técnica sólida, olhar sensível e entender do negócio. Segundo, prática, prática, prática. Mesmo que seja uma foto por dia com o celular, não importa. Terceiro, estudar o trabalho de quem admira, não para copiar, mas para entender o que funciona, o que te atrai ali. E quarto, compartilhar o trabalho. Pedir opinião, receber crítica construtiva, se expor mesmo. É assim que se cresce. É um ciclo, né? E para a gente fechar, pensando em tudo isso que o guia traz, técnica, olhar, negócio, fica aqui uma reflexão, talvez um passo além. Será que o próximo grande salto nessa jornada do fotógrafo não é só dominar mais uma técnica ou fechar mais um contrato, mas sim aprofundar essa capacidade de traduzir um sentimento que é só seu, uma visão de mundo única, em imagens que realmente se conectem às pessoas, que emocionem, não importa o tipo de fotografia? Fica aí algo para a gente pensar enquanto a jornada continua.